senhores pré-universitários, tudo bem com os senhores? Olá? Bem, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre a abertura do nosso segundo bimestre, né, o segundo período letivo da Escola Monsenhor Carneiro, ainda neste modelo de aulas remotas, certo? E aí, na disciplina de Sociologia, né, que eu sou professor, sou Rui, a gente vai começar a falar um pouco sobre os temas contemporâneos de antropologia, né? Algumas questões mais próprias, mais próximas da nossa época, relativo à ciência antropológica. E aí hoje a gente vai estudar, né, um pouquinho a respeito de um dos autores que eu mais gosto na minha trajetória acadêmica, que é o Clifford Geertz, né, um autor que influenciou muitas pessoas, que influenciou o que a gente chama de antropologia pós-moderna, ok? E aí, para fazer esse aprofundamento a respeito do Clifford Geertz, né, eu vou me ater às questões que eu passei para vocês lá no Google Classroom, ok? E a gente vai discutir um pouquinho as questões para que você facilite, né, a resposta de vocês no exercício. Lembrando que a gente está no capítulo 5 do nosso livro e o texto que vai orientar a resposta ao exercício de hoje está nas páginas 98 e 99 do livro didático de Sociologia, beleza? E se você não fez o exercício ainda, está perdendo tempo, né? Vamos lá, ok? Bem, então na primeira questão, eu estou perguntando a vocês o que consiste a antropologia interpretativa, né? E aí, antropologia, né, como a gente já estudou nas séries anteriores, é a ciência que trata do homem diferente. A própria interpretação da palavra, né, ela fala sobre isso. Antro é relativo a homem, logia é relativo a estudo. Então, a antropologia é aquela ciência que trata dos homens que vivem de uma forma diferente da nossa, diferente do padrão, né? Nós, por exemplo, vivemos numa sociedade urbana, industrial, moderna. Então, a gente vive dentro de um padrão que todos os países do mundo, né, a maioria dos países do mundo, vivem mais ou menos próximas desse padrão. A antropologia, ela é a ciência que vem estudar os homens que vivem num padrão diferente desse nosso que é hegemônico no mundo todo. Por exemplo, os homens que vivem nas selvas, os aborígenes selvagens, as tribos indígenas brasileiras, a população que vive nos iglus, né, da Antártica, que vivem no gelo. Então são pessoas que têm um padrão de vida totalmente diferente do nosso. Então, clássica, né, de maneira clássica, a antropologia ela estuda esse tipo de sociedade, certo? A sociedade que vive num padrão diferente do padrão nosso, beleza? Isso é a antropologia clássica. Só que o Geertz, né, ele faz parte de um novo, né, de uma nova antropologia. E aí na primeira pergunta, eu estou questionando a vocês em que consiste a antropologia interpretativa. Ora mais, a antropologia interpretativa, inclusive está descrito aqui no terceiro parágrafo da página 99, se refere principalmente à antropologia do estadunidense Clifford Geertz, para quem a cultura é algo que se pode ler e interpretar. Qualquer descrição antropológica é, portanto, uma interpretação do antropólogo sobre a cultura que estuda. Então, assim, a antropologia interpretativa é aquela que assume que quando um pesquisador sai da universidade e vai lá para a tribo, e vai lá para o iglu, vai lá para a comunidade fazer uma pesquisa antropológica, o que ele traz de volta, né, a pesquisa que ele traz de volta, não é um retrato fiel, né, da cultura que está lá. Não é 100% a verdade do que está descrito naquela cultura. O que ele traz de lá é a leitura dele, é a visão dele, certo? A respeito daquela cultura. E onde foi que o antropólogo pegou essa visão? Com os nativos, com as pessoas que moram lá.
Logo, o Clifford Geertz vai dizer que a interpretação do antropólogo acerca de uma cultura é uma interpretação de segunda mão, porque ele já pega a interpretação do nativo. Né? Ele foi lá na tribo indígena e ele conviveu com os índios, conversou com os índios, passou uma temporada lá, observou o cotidiano deles e tudo. E aí ele interpretou essa cultura. Só que ele interpretou essa cultura a partir de uma primeira interpretação, que é a interpretação do próprio índio, a interpretação do próprio nativo. Portanto, Clifford Geertz vai dizer que a antropologia interpretativa, que é a antropologia que assume que o antropólogo faz uma interpretação, é uma interpretação de segunda mão sobre a cultura, ok? Então, para a gente responder a nossa questão, a antropologia interpretativa é aquela que trata a cultura pesquisada pelo antropólogo como uma interpretação do próprio antropólogo. E aí as questões subjetivas, as questões pessoais, a forma como um antropólogo se relacionou com as pessoas com quem ele pesquisou, a forma, as condições que esse antropólogo esteve em campo, se ele morou lá, se ele passou alguns dias, ou se ele ia lá só algumas horas por dia e voltava. Tudo isso vai definir esta interpretação. E aí o Goethe deixa isso muito claro num livro muito legal, que é um livro clássico da antropologia, que é esse aqui, A Interpretação das Culturas, escrito pelo próprio Goethe, em que ele vai colocar essa noção interpretativa muito legal numa pesquisa que ele fez em Bali e em Marrocos, né, que são países da cultura oriental, uma cultura bem diferente da nossa, ok? E é um livro super legal que fala sobre a cultura, né, dessa galera que vive lá em Marrocos e em Bali. E tem algumas coisas bem interessantes da gente ver que o livro também didático traz pra gente algumas pinceladas a respeito dessa pesquisa, desse antropólogo chamado Clifford Geertz. E a segunda pergunta, né, a questão 2, fala exatamente sobre esse cara. Quem foi o Clifford Geertz? Né? Quem foi esse cara? Bem, a própria leitura aqui da página 99, ela já dá alguns indícios, né? Que é o cara que criou a noção de antropologia interpretativa, que cria, né, essa corrente de pensamento teórica e tudo. Mas eu vou te dar uma dica. Se você for lá no final do livro, né, tem depois da unidade 3, tem umas folhas verdes que trazem as biografias dos autores. E lá na página 363, traz a biografia do Clifford Geertz. E aí essa biografia, ela responde a segunda questão, né? Ela vai te ajudar muito na segunda questão, que diz assim: de 1926 a 2006, e isso, ele morreu em 2006. E ele morreu, inclusive, quando eu estava fazendo faculdade, né? No meio do meu curso de Ciências Sociais, a gente, tristemente, né, teve a notícia da morte do Clifford Geertz. Nascido nos Estados Unidos, doutorou-se na Universidade de Harvard em 1956. Lecionou em Chicago e Princeton. Um dos antropólogos mais influentes do século XX, defendeu uma perspectiva cultural da antropologia. Fez trabalho de campo em Bali e no Marrocos e é considerado um dos fundadores da antropologia simbólica, né? Que é a antropologia simbólica, ela também trata dessa noção interpretativa da cultura, ok? Um outro livro que ele escreveu também muito interessante foi esse aqui, Nova Luz sobre a Antropologia. Né? Quando eu disse que o Geertz, eu sou fã do Geertz, eu não menti, certo? Tem uma coleção aí de livros dele na minha biblioteca particular. E aí nesse livro Nova Luz sobre a Antropologia, ele vai falar justamente sobre essa questão da interpretação dos símbolos e dos sistemas simbólicos que existem na cultura. Na questão 3, a gente está falando exatamente sobre cultura, como é que o Geertz concebe, né? Como que ele entende, qual o conceito de cultura para o Geertz. E aí aqui no parágrafo da 99, acho que no quarto parágrafo, ele vai dizer bem claramente: Geertz vê a cultura como um conjunto de códigos simbólicos que organizam a experiência humana no mundo. Esses códigos funcionam como programas de computador que dão instruções para a vida das pessoas.
Essa noção simbólica não se restringe ao trabalho de Geertz. Autores como David Schneider, Marshall Sahlins também elaboraram conceitos de cultura eminentemente simbólicos e são considerados precursores de uma antropologia simbólica ou antropologia cognitiva. Então, o Geertz ele trata a cultura como um símbolo, um sistema de símbolos. Né? A cultura só existe para o nativo porque o nativo consegue entender que símbolos são esses. Na cultura religiosa, por exemplo, na cultura católica, né? Nós temos os santos, o crucifixo, as imagens de Jesus, a Bíblia, a vela, a missa, o padre, a roupa que o padre usa, o próprio prédio da igreja. Isso tudo são símbolos de uma cultura católica. Né? Na escola, né, nós temos a farda, o livro, o prédio da escola, a biblioteca, as relações que acontecem entre alunos e alunos, entre alunos e professores, entre professores e professores, entre esse pessoal todo e a gestão. Então isso tudo traz para a gente um sistema de símbolos, um grupo de regras que nós temos que obedecer. E essa noção simbólica, para o Geertz, é a cultura, esse conjunto de símbolos que existem numa determinada sociedade que regem a vida das pessoas que vivem nessa sociedade. Na questão 4, eu estou pedindo que você fale um pouco sobre pós-modernismo e antropologia. Afinal, né, no primeiro período agora, né, na unidade que a gente acabou de ver, antes da avaliação, a gente fala justamente sobre essa questão pós-moderna, né, essa questão da pós-modernidade. Só que a gente fala lá de um conceito mais amplo de pós-modernidade. E aqui a gente percebe que a pós-modernidade também é um conceito dentro da antropologia, que diz o seguinte: a antropologia interpretativa de Geertz gerou um movimento intelectual chamado de pós-modernismo em antropologia. A partir do trabalho de alunos de Geertz, a metáfora do texto foi radicalizada e os antropólogos começaram a pensar na possibilidade de fazer uma análise textual das sociedades, já que tudo que o antropólogo produz pode ser considerado texto. E esse texto pode ser analisado e interpretado. Então, a pós-modernidade em antropologia é justamente essa fase que o Geertz inaugura, né? Dentro já dos anos 2000, certo? Do ano 2000 em diante, já no final da carreira acadêmica do Clifford Geertz. E aí essa antropologia pós-moderna, ela trata justamente da cultura como um texto. Um texto é algo a ser interpretado. Então, tudo que o antropólogo, o limite do trabalho de um antropólogo enquanto pesquisador, é o limite textual. Ele não consegue compartilhar a cultura do nativo porque ele não é um nativo, ele é um pesquisador que saiu da faculdade, saiu da academia e foi lá na tribo, lá no iglu, lá na floresta aborígene, onde o nativo vive. Então, tudo que ele consegue captar dali é um texto. A partir daí, surge a ideia de que o antropólogo também faz literatura. Né? E surge uma exigência para que os profissionais, nós profissionais da área da antropologia, saibamos escrever bem. Tenhamos domínio, né? Não só da gramática, da forma de escrever, mas das técnicas de escrita. Né? Então surgem aí diferentes perspectivas textuais dentro da antropologia e é uma história muito legal de contar. Confesso a vocês que eu gostaria de ter os meus 50 minutos para poder estar falando minuciosamente a respeito dessa perspectiva antropológica, mas a gente se vira, né, dentro da atual condição. Na última questão, na quinta, eu estou pedindo que você fale sobre a noção de autoridade etnográfica. E está aqui no finalzinho da página 99. Essa atitude ficou conhecida como autoridade. Aliás, vamos para o começo do parágrafo. O principal pressuposto criticado nas etnografias clássicas foi a noção de autoridade. Para a crítica pós-moderna, o fato do antropólogo descrever outras populações sem dar voz aos nativos dessas sociedades indicava uma posição autoritária. Essa atitude ficou conhecida como autoridade etnográfica, isto é, descrever populações que não tinham como contestar essa descrição. Essa questão gerou muita polêmica, e os antropólogos passaram a se perguntar como seria possível descrever o outro sem cair numa visão autoritária. Então, a autoridade etnográfica é a noção de que quando um antropólogo vai lá numa tribo fazer uma pesquisa, o que ele traz de volta naquele texto é a interpretação dele.
como eu falei lá na primeira questão. É a visão dele a respeito daquela tribo, o que não necessariamente é a mesma visão que um nativo vai ter. Então pode ser que o índio, né, que foi pesquisado, ou o aborígene que foi pesquisado, ele não concorde com o que o antropólogo está dizendo. E aí cria uma polêmica aí sobre a autoridade. Quem é que pode falar sobre a sua cultura? Quem é que tem mais autoridade para falar sobre isso? É o nativo que vive aquela cultura, que pertence àquela cultura? Ou é o antropólogo que tem o saber acadêmico, que tem a ferramenta da pesquisa para interpretar aquela cultura e levar ela para um trabalho acadêmico. E essa discussão, essa polêmica muito legal sobre a autoridade etnográfica, né, faz parte dessa noção aí do que vem a ser essa antropologia pós-moderna. Pois bem, espero ter ajudado vocês, né, aí a solucionar o exercício. Não parem nele, explorem mais o capítulo. Lá na página 100, que eu não estou cobrando aqui, mas que eu deixo para vocês, fala sobre a briga de galos balinesa, fala sobre a aventura do Clifford Geertz lá em Bali, em Marrocos. É uma leitura muito legal de se fazer, ok? Então, muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, estudem, não acumulem atividades e a gente se vê logo mais.